E aí, galera? Aí, eu amei. Ai, gente, pode se sentar. Se o Tuda não fala, vocês iam ficar de pé até o final do culto. Tudo de castigo. Eu estou muito feliz por estar aqui novamente com vocês. Agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade, porque é Ele que nos dá essas oportunidades. E eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu estou com a Bíblia do Tuda, porque eu falei, gente, ministrar a palavra sem Bíblia é esquisito, né? Mesmo que eu não enxergue, eu me sinto sem a minha espada. É muito estranho, gente. Mas eu queria falar para vocês que tudo que nós formos falar hoje está no livro de Jonas, tá bom? Nós vamos falar sobre esse personagem, Jonas. E está do capítulo 1 ao capítulo 3, tá bom? Jonas tem 4 capítulos, mas nós vamos falar do 1 ao 3. E eu quero que você esteja com a sua Bíblia aberta e que você vá acompanhando comigo. Porque é muito importante que todas as vezes que vocês estiverem ouvindo uma pregação, uma ministração, vocês vejam se está dentro da palavra. Ela tem que estar dentro da palavra. Se tiver alguma coisa meio esquisita, entendeu? Você procure saber, porque a nossa referência não é o que eu falo, é o que está escrito aqui na Bíblia. Tá bom? Então, é muito importante que vocês vejam, confiram, confirme se está tudo dentro da palavra de Deus. E se não estiver, você pode chegar junto de mim depois, pegar no meu pé, entendeu? Leia, veja, porque você precisa, a sua base, não é o que eu estou falando, é o que está escrito aqui. Hoje eu vou falar o que está escrito aqui, mas eu quero que você confira, tá bom? Sempre, sempre confira, antes de sair acreditando em tudo que vocês ouvem, tá bom? Bom, nós vamos, como eu já disse, nós vamos falar desse personagem chamado Jonas. E eu amo, gente, eu amo falar dos personagens da Bíblia. Porque, diferentemente do Capitão América, do Superman, desses personagens da Marvel, da DC, e esses heróis, né? Eles são criados pela mente humana, mas quando nós falamos dos personagens da Bíblia, eles são gente como a gente. Nós vemos, eles passaram por dificuldades que nós passamos. Então, nós temos muita coisa para aprender com eles, sabe? Eles não são meras histórias, não. Foram pessoas que fizeram a diferença no tempo deles. E nós temos que nos inspirar nesses personagens, em coisas que eles acertaram, e muitas vezes em coisas que eles erraram e falaram, não vou errar aqui, ó, tá vendo? Aquele lá errou assim. Por isso que eu gosto de falar, eu gosto de estudar a vida deles. Então, nós vamos falar desse personagem chamado Jonas, né, que está no capítulo 1. E, gente, a história de Jonas é interessante, porque ele já começa, a história dele já começa, né, porque geralmente algumas histórias começam assim, contando um pouco da infância, sei lá, conta algumas coisas da família, da infância, da história, onde morava, não morava. Não, Jonas já começa falando, e veio a palavra do Senhor a Jonas. Já começa assim, ó, pá. Entendeu? E aí, o que é interessante, que Jonas era um profeta hebreu, lembre-se disso. Veio a palavra do Senhor a esse profeta Jonas, e disse para ele assim, ó, vai até a terra de Nínive e prega para aquele povo lá. Porque eles estão, eles estão fazendo tanta coisa errada, que as atitudes dele estavam irando a Deus. Deus estava bravo com aquele povo, com os ninivitas. E Deus mandou Jonas ir lá. Só que, gente, vocês não sabem que desafio foi esse para Jonas. Por quê? Porque os ninivitas, eles eram um povo muito difícil. Geralmente, a Bíblia nos fala que, quando Deus levantava um profeta, levantava para falar para o próprio povo de Israel. Mas é a primeira vez que Deus manda um profeta falar para um povo desse. E os ninivitas, eles eram
pessoas más, eles eram perversos, eles eram cruéis, eles eram um povo difícil, mas era um povo que estava crescendo muito. Na época, eles eram a capital da Síria, então era um povo que estava crescendo, que estava se fortalecendo, eles estavam virando uma potência naquela época. E aí Deus falou para Jonas, vai lá e prega para esse povo. Adivinha só, gente? Jonas falou, não, que isso? Para aquele povo, porque a maldade, eles eram tão cruéis, gente, todo tipo de crueldade que vocês possam imaginar, aquele povo cometia. E a fama dessa maldade deles percorria para todo lugar. E Jonas falou, não vou não. Aí o que Jonas fez? Fugiu. A Bíblia fala que ele fugiu da presença de Deus, ele foi até Jope, comprou uma passagem num barco e entrou num barco. E aí ele decidiu, olha só, Deus mandou ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Olha a ousadia do bichinho, né? Deus mandou ele para um lado, Nínive, e ele foi para Tarsis. E aí, quando ele entrou nesse barco, ele foi lá, teve um momento que ele entrou, foi, se escondeu no porão do barco, dormiu naquele lugar. Gente, veio uma tempestade naquele barco, que jogava o barco de um lado para outro. O negócio ia, e os marinheiros daquele lugar começaram a ver que o barco ia ser destruído. Porque o barco ia para um lado, ia para outro, e a tempestade piorava. Os marinheiros começaram a ficar tão desesperados, que eles começaram a clamar os deuses deles. Porque eles, pensa só, eram uns caras todos experientes, eles estavam acostumados a fazer esse trajeto. Era um barco mercantil, então eles já estavam acostumados com aquele mar. Mas a tempestade, a Bíblia fala que era tão grande, que eles estavam vendo a hora que aquele barco ia ser destruído. E o barco vai para um lado e vai para outro, e eles começam a pedir aos deuses deles, e nada acontece, e só vai piorando. Aí eles começaram a pegar todas as bagagens, as mercadorias, e jogar para fora, para deixar o barco mais leve, para ver se daquela forma ficaria mais fácil. Entendeu? Aquele barco não ser destruído. Gente, mas não tinha jeito, o barco ia ser destruído, e eles não sabiam mais o que fazer. Aí o capitão do barco desceu até o porão e viu Jonas dormindo. Acordou Jonas e falou, ei, tem uma tempestade lá fora, o bicho está pegando, e você está aqui dormindo? Levanta, vai clamar ao seu Deus, quem sabe ele nos ouve. Aí Jonas saiu, foi lá, tal. Quando chegou lá, os outros marinheiros estavam todo mundo desesperado, porque só ia piorando a tempestade, só piorando. Então, eles lançaram, a Bíblia fala, que eles lançaram sorte. Eles falaram, vamos ver, tem alguém aqui que está zicado. Tem alguém aqui que está azarado, aqui por isso que está acontecendo alguma coisa. Aí, o que aconteceu? Eles tiraram a sorte lá, que era uma prática, lembrando, gente, senão depois eu vou esquecer de dizer isso, era uma prática daquele povo, dos marinheiros, daquele povo lá, né? Então, mas não é uma prática nossa. Eles tiraram a sorte lá e viram o quê? Caiu em Jonas. Ai, nossa, meu Deus, olha, está vendo? Né? Não, nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Aquilo já foi uma permissão de Deus. Então, galerinha, não consultem horóscopos. Não adianta achar, ai, nossa, olha lá, está vendo? Olha, deu certo para Jonas. Não. Nas nossas vidas, Deus está no controle de tudo. Nós não nos regramos por horóscopos, nós não nos regramos por astros, nós não precisamos ver sorte, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Tudo que acontece é permissão, é direção, Deus está vendo tudo. Deus está no controle de tudo. E aí eles lançaram a sorte, caiu em Jonas, né? Porque realmente era ele que estava causando ali, por causa da desobediência. E aí o que eles falaram? Quem é você? Começaram a perguntar para quem é você? De onde você veio? Porque eles falaram,
Aí Jonas contou a verdade para eles. Olha, eu mesmo. Eu que fugi da presença de Deus, contou quem ele era, que ele servia ao único Deus, tal. E aí aqueles caras ficaram desesperados. E agora, o que nós fazemos? Jonas falou, olha, me jogue para fora do barco, porque vai melhorar, sou eu o problema. Os marinheiros não queriam fazer aquilo. Eles até tentaram, não, vamos tentar remar de volta, vamos fazer alguma coisa, mas não tinha jeito. A tempestade estava piorando. Então, eles resolveram jogar Jonas para fora do barco. Quando eles jogaram Jonas para fora do barco, adivinha só? A tempestade acalmou. Gente, aí, pensa só. Veio, aí, Jonas. Quem é o Jonas, né? Sabe aquela historinha que o pessoal fala? E o Jonas da baleia. Então, veio um grande peixe e engoliu Jonas. Gente, a Bíblia não fala que era baleia. Isso é coisa da cabeça do ser humano. É igual quando fala de Adão e Eva, maçã. Não, gente, a Bíblia não fala que era maçã. Era um fruto, era uma fruta. E a mesma coisa aqui, sabe? Deus, na Bíblia não está escrito que foi a baleia. É que nós sabemos que a baleia é o peixe grande, né? Mas não tem uma comprovação. A Bíblia não fala que era uma baleia, tá bom? Então, assim, a Bíblia fala que era um peixe grande. Veio esse peixe grande e engoliu Jonas. Imagina só, gente. Ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga desse grande peixe. Pensa. Imagina você, entendeu? Dentro da sua barriga com as coisas que você come. Pensa. O que você comeu hoje? Pensa aí. Imagina a bagunça que está dentro da sua barriga e você junto com a sua comida triturada lá dentro. Jonas estava dentro da barriga de um peixe grande. Imagina o cheiro, o local. A gente não sabe, mas, gente, não estava um lugar agradável. Isso é fato, certo? Eu não sei o que aquela baleia comeu, mas não estava um lugar legal. Mas ele ficou 3 dias e 3 noites. E a Bíblia fala para nós que lá, quando ele estava lá, naquele lugar, ele se arrependeu. Ele se voltou para Deus. E lá, naquele momento difícil, ele começou a orar, ele começou a buscar a presença de Deus. E a Bíblia fala que ele se arrependeu. E aí, Deus fez com que ele fosse vomitado, gente. Olha que coisa horrorosa. Mas ele foi vomitado em terra seca. Algumas pessoas falam assim, gente, tadinho de Jonas, que provação, ele foi engolido, né, pelo esse peixe grande. Gente, na verdade, eu vou dizer uma coisa para você. Foi o meio de transporte. Acredite se quiser. Ali, por incrível que pareça, Jonas ficou protegido num lugar ruim, sim, mas Deus é tão misericordioso com a gente. Deus é tão bom com a gente, sabe, que, de uma certa forma, que a gente não entende as coisas de Deus, ele ficou protegido lá e adivinha só, aquele peixe vomitou Jonas na terra seca. Não podia ter vomitado na água mesmo, largado ele, sei lá, entendeu? Mas Deus é cuidadoso. E Jonas foi vomitado em terra seca. E aí veio de novo a palavra para Jonas e falou, olha, vai lá pela segunda vez e prega para o povo, para os ninivitas. Fala para eles se arrependerem. E aí Jonas foi e obedeceu a Deus. E aí a palavra diz que Jonas saiu, Nínive era uma terra muito grande. Mas Jonas foi, saiu correndo lá, e um dia ele pregou para a cidade toda e falou, olha, se vocês não mudarem, em 40 dias essa terra será destruída. E olha só, quando ele foi, o povo foi ouvindo ele. A Bíblia fala que houve um arrependimento, por onde ele passava. Os corações foram se arrependendo, as pessoas foram se arrependendo, as pessoas foram reconhecendo que estavam erradas. O rei ouviu falar, ele reconheceu, eles apregoaram um jejum, e o povo, todo aquele povo se arrependeu e se voltou ao Senhor. E aí eu quero falar para você. Agora eu quero transmitir para vocês, nós vamos falar sobre 5 lições
que nós vamos tirar desse texto. E para isso, preciso de 5 voluntários. Quem vai vir me ajudar aqui? Rapidinho. Tu? Tá aqui já? Isso, 5, gente. Que vai ler aqui para mim. Vai subir aqui? 5 voluntários, com voz bonita, entendeu? Vem cá. Tá subindo? Sobe aqui. Preciso dos voluntários, gente. Corre, corre. Estão chegando? Eita! Tudo bem, Sibeli? Fala seu nome para todo mundo. Letícia. Isso, tá, Letícia, pode pegar, Pode. senão pode. Você vai ler o número 1 para mim, tá? Das lições. Cadê as lições? Ô, Tuda. Ah, tá dentro? Ah, Pode ler? pode, por favor. Não fuja da presença de Deus. Você já fugiu alguma vez da presença de Deus, Letícia? Conta aí pra galera. Tem vezes que a gente vacila, né? E, infelizmente, teve sim alguma vez que eu saí da presença de Deus. Jesus amado. Mas voltou. Voltei, graças a Deus. Firme e forte. Firme e forte. Amém. Obrigada, Letícia. Pode sentar, querida. Então, a primeira lição que nós vamos falar é: não fuja da presença de Deus. Olha, gente, em algum momento da nossa vida, às vezes nós somos tentados a fugir da presença de Deus, mas presta atenção. Todas as vezes que nós fugimos da presença de Deus, que foi a primeira coisa que Jonas fez, nós ficamos vulneráveis, totalmente vulneráveis. E tem uma coisa que a gente vê na lição de Jonas, é que qualquer pessoa que foge, que sai da presença de Deus, a vida dela só tende a ir buraco abaixo. Se você vê no texto, a primeira descida que dá na vida de Jonas, ele vai e desce para Jope. Depois que ele vai para Jope, aí ele entra no barco, ele vai para o porão do barco. E depois que ele é jogado no mar, ele vai para dentro da boca daquele peixe grande. Então, vou dizer uma coisa para vocês. Todas as vezes que nós fugimos da presença de Deus, a nossa vida só vai para baixo. Só coisas ruins acontecem. Porque nós precisamos estar protegidos pela presença de Deus. Não vale a pena sair da presença de Deus. Número 2, cadê a segunda lição? Está subindo. Chega perto. Fica com medo, não mordo. Pode ler. Como que é teu nome? Gazola, né? Gazola, mas não estou vendo Gazola. Ele Gazola. Meu Deus. Não desobedeça a Deus. Não desobedeça a Deus. Obrigada. Peraí, Gazola, já desobedeceu a Deus? Algumas vezes, mas não pode, né? Não pode, né? Não. Teve consequência? Teve, né? Igual o Jonas, né? Você se arrependeu? Tem que se arrepender, senão Senão, tá lascado. tá lascado. Exatamente. Obrigada. Gente, palmas pro Gazola. Exatamente, gente. Nós não podemos... Olha só que interessante. Quando a gente sai da presença de Deus, qual que é o primeiro resultado? Desobediência. Gente, não tem como. Saiu da presença de Deus, a gente já começa a desobedecer. E aí, como o Gazola falou, como nós somos tentados a desobedecer, né? E aí, eu vou falar para você, olha só. Você fala assim, Sibeli, não, mas eu obedeço. Faz uma análise aí na sua vida. Porque a Bíblia fala, a Bíblia nos dá princípios e valores, que nós temos que ficar atentos para nós não desobedecermos a Deus. Honra teu pai e tua mãe. Você tem honrado seu pai e sua mãe? Porque se você não tem honrado seu pai e sua mãe, é uma desobediência. Porque Deus fala para honrar. Se você não tem guardado o seu coração, muitas vezes deixado a ira, o ódio entrar no seu coração, a Bíblia fala que somos templo do Espírito Santo. Como que você tem cuidado do seu corpo?
Porque drogas, vícios, álcool, pornografia, sexo antes do casamento, tem um monte de ideologias. Ai, meu Deus. Porque é uma coisa assim, gente, ter amigos e amigas é uma coisa. Mas, eu estou apaixonada por alguém do mesmo sexo que eu. O que a Bíblia fala? Acabou. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. A Bíblia fala que não foi assim que Deus criou. Homem e mulher Deus criou para se relacionar. Então, tudo que está fora da palavra de Deus, tudo que eu faço que está fora e quebra princípios de Deus, é uma desobediência. E olha o que a desobediência fez com Jonas. Nós precisamos ficar muito atentos. O número 3. Número 3. Fala um nome para mim, só fico perdidinha. Tá, meu Deus. Quem que é? Vinícius. Vinícius, lê para mim? Uhum. Pode pegar, fala seu nome no microfone para todo mundo te ouvir. Vinícius, tome cuidado com quem entra no seu barco. Então, só isso? Então, tá bom. Gente, peraí, Vinícius, eu acho que tinha mais uma coisa do amizade aí, né? Cuidado com as suas amizades, alguma coisa? Está escrito aqui, amizades erradas. Isso, então pode segurar aqui e você dá seu relato para nós. Você já teve amizade errada, Vinícius? Até demais. Sério? Uhum. Meu Deus, Vinícius, como foi isso? Eu tive uma vida antes daqui, infelizmente, né? Conheci muita gente que me levou para baixo, mas, graças a Deus, encontrei Jesus e consegui renunciar a isso. Agora você não deixa mais ninguém errado entrar no seu barquinho. Não, não. Ai, gente, palmas para o Vinícius. Obrigada, Vinícius. Deus abençoe. Exatamente, gente. Olha só que interessante. Jonas, o capitão do barco, os marinheiros e o barco não tinham nada a ver com a situação. Mas porque eles deixaram um desobediente entrar no barco, olha as consequências que eles tiveram. Olha a tempestade que eles tiveram que enfrentar. Olha os prejuízos que eles tiveram. Simplesmente porque deixaram entrar no barco deles uma pessoa que estava desobedecendo a Deus. E aí nós temos que ficar atentos. Quem é que você tem deixado entrar no seu barco? Com quem que você tem andado? Quem são as amizades? O seu barco é a sua vida. Quem é que tem entrado, se aproximado? Com quem você tem andado? Quem você tem permitido andar com você? Porque uma coisa é fato. O prejuízo que eles tiveram, um prejuízo financeiro, prejuízo no tempo, prejuízo emocional, tiveram só prejuízo. Por quê? Porque eles tinham feito alguma coisa? Não. Simplesmente porque eles deixaram um desobediente, alguém que não servia a Deus, alguém que não temia a Deus, alguém que estava desobedecendo a Deus, entrar na vida deles. Então, preste atenção com quem você deixa entrar no seu barco. Quarta lição. Corre, Miguel. Uau. Tudo bom, amor? Fala aí, fala seu nome. Eu acho que você não me conhece, não. Não conheço. Opa, galera, Miguel aqui, certo? Certo. Não importa como esteja, Deus sempre ouve suas orações. E aí, Miguel, já teve um momento difícil da sua vida? Teve. Orou e você falou, Deus ouviu minhas orações? Teve. Tanto é que o momento mais difícil da minha vida, que também acabou sendo meu testemunho, foi eu ter tomado uma decisão e eu falei, pai, me perdoa e seja o que Deus quiser. Mentira, eu não falei isso. Mas eu falei, me perdoa e esteja comigo. Aí, no dia seguinte, eu acordei e percebi que ele realmente ouviu minha oração, tanto é que poupou minha vida. Amém. Gente, palmas para o Miguel.
Exatamente, gente. Não importa como você está. Não importa o que você tenha feito. Sempre Deus ama um coração arrependido. Deus ama quando a gente se arrepende aos pés do Senhor. E nessa história nós temos 2 grandes exemplos. Jonas, quando estava lá dentro da barriga daquele grande peixe, se arrependeu. E a cidade de Nínive se arrependeu. E a Bíblia fala que Deus nem destruiu. Jonas não morreu, porque Deus ouviu a oração de Jonas e deu uma segunda chance para ele. E Deus também não destruiu a cidade. Então, o que eu quero dizer para você, não importa. Não importa o que você tenha feito. Não importa o quanto você já errou. Não importa se você saiu da presença de Deus em algum momento. Não importa agora se você até desobedeceu. Hoje o Senhor está te convidando para que você se arrependa e você se volte para Ele. E você saiba de uma coisa, porque o diabo, ele é sujo. Ele sempre quer colocar na nossa mente que ele quer nos enganar, dizendo, Deus não vai te perdoar. E agora o Senhor não vai te perdoar. Mentira, mentira. Todas as vezes que você se arrepender verdadeiramente e se voltar a Deus, a Bíblia fala que tem uma coisa que Deus não despreza, é um coração contrito, é um coração que está rendido, um coração que está quebrantado aos pés dele. Então, saiba que Deus está esperando, Ele sempre espera, quando você faz alguma coisa, que você volte para Ele e fala, Senhor, eu não quero deixar o Senhor, eu quero andar com o Senhor. Amém? E a 5ª lição. Vamos lá. Nossa 5ª lição sobre o livro de Jonas. Ana. Pode segurar, Ana. Pode? Pode. Cumpra o id. Seu nome. Ana. Isso. Cumpra o id e pregue o evangelho. Amém. Ana, você tem feito isso? Tenho. Você prega o evangelho? Prego. Você fala de Jesus? Falo. Você tem vergonha? Não mais. Não mais, mas já teve. Já dia. tive. Todo mundo já fica meio assim, né? Fica meio ansioso. Mas hoje você fala, poxa Falo. vida. Eu quero Não com fazer. palavras, né? Sim. Às vezes com as nossas ações, porque a gente não tem, muitas vezes, oportunidade, né? Mas a gente sempre tem que pedir para Deus para que Ele nos use, nos capacite cada dia. Ai, gente, amei, Ana. Palmas para Ana, gente. É isso mesmo, gente. E a última lição que eu quero deixar para vocês hoje. Cumpra o seu id. Nós precisamos entender que Deus falou, ide a todo mundo e pregai o evangelho. Nós precisamos cumprir o nosso papel de falar sobre Jesus, de revelar Jesus na nossa vida. Nós precisamos fazer isso. Cumpra o seu chamado. Deus te colocou na família que você está, na escola que você estuda, no meio que você frequenta. Sabe para quê? Para que você faça a diferença. Para que pessoas em volta de você se volte para Jesus. Para que pessoas vejam Jesus através da sua vida e seja transformada numa nova pessoa. Deus escolhe você, convocou você, que está aqui me ouvindo hoje, para fazer parte desse exército maravilhoso, que é o exército de Cristo. E nós, olha só que lindo, gente, uma cidade inteira, a Bíblia fala que uma cidade inteirinha foi transformada, porque um homem cumpriu o id. E sabe o que significa isso para nós? Que você precisa fazer a sua parte, eu preciso fazer a minha. Nós precisamos levar o id, nós precisamos cumprir, nós precisamos falar desse amor de Jesus, nós precisamos revelar Jesus através da nossa vida, como a Ana falou. Às vezes você não precisa pegar, abrir a Bíblia e sair pregando a sua vida. É quando você não fala um palavrão,
É quando você faz as escolhas certas. É quando você dá um bom conselho. É quando você ministra a palavra de Deus para alguém que está precisando. Esse é o seu ID. E Jesus conta com você. Ele quer que você faça essa diferença. E uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração, quando eu estava terminando, né, essas 5 lições, sabe, as pessoas falam muito mal do nosso país. Né? Muita gente, meu Deus, você parece que o Brasil não é ruim. Gente, é a terra que o Senhor nos pôs. E o Senhor convoca você, adolescente que está me ouvindo, você que está ouvindo essa mensagem. Nós temos que resgatar o Brasil para o Senhor Jesus. E Ele conta com a sua vida. Ele conta com o seu testemunho pessoal. O Senhor quer transformar essa nação. Porque eu não sei se você sabe o que significa Brasil? Brasil. Quando os portugueses vieram para cá, eles olharam para o Brasil, né? Todo mundo fala, o pau-brasil. Mas sabe por que falaram Brasil? Porque o pau-brasil era vermelho, certo? E eles olharam e falaram, nossa, ela parece uma madeira pegando fogo. Eles não sabiam falar brasa, falaram Brasil. Ou seja, e sabe o que o Senhor colocou no meu coração? Nós temos que fazer a nossa terra queimar por Jesus. Nós precisamos fazer esta nação queimar por Jesus. Nós precisamos ser referência de uma terra para todo mundo. E Deus conta com a sua vida. Porque se na história de Jonas, um homem fez com que uma nação toda, uma cidade toda fosse transformada, se arrependesse e voltasse para os pés de Jesus, Ele convoca você para fazer a diferença na nossa nação. Para que a nossa nação verdadeiramente diga, só o Senhor é Deus. Porque a palavra diz para nós que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós precisamos transformar o nosso Brasil numa terra que tenha o Senhor Jesus como o único Senhor. E Ele conta com você, adolescente. Ele conta com a sua vida, para que você faça a diferença nessa nação. Você não pode se conformar com o que as pessoas estão fazendo aí fora. Você tem que ser a diferença. E Deus conta com você. Porque se você está aqui hoje, o Senhor está te convocando. Creia que o Senhor está te convocando. Te convocando para que você seja parte desse exército. Para que você faça a diferença na sua casa, na sua família. Nós vamos ganhar, você tem que falar, vamos ganhar minha família para Jesus. Eu vou ganhar a minha cidade para Jesus. Eu vou ganhar o meu estado para Jesus. E eu vou ganhar essa nação para Jesus. Deus vai fazer a diferença na nossa terra, porque a nossa terra é uma terra abençoada. É uma terra onde nós olhamos, gente, nós temos todo tipo de clima. Nós temos o nosso solo, tudo que se planta nessa terra é abençoada. Nós temos que olhar para a nossa nação e entender que Deus nos deu uma terra abençoada. Mas, Sibeli, o que está faltando? Nós fazemos a diferença. Está faltando o exército de Deus se posicionar. Está faltando você fazer a diferença no meio dos seus amigos. Está faltando nós fazermos a diferença na nossa casa. Está faltando nós fazermos a diferença onde o Senhor nos colocar. Está faltando nós revelarmos Jesus. Porque assim como na vida de Jonas, houve uma diferença, aquela cidade que era cruel, que era perversa, que não havia esperança para ela. Eles se arrependeram e Deus mudou aquele local. Nós precisamos fazer a diferença na nossa nação. E eu creio que se você se posicionar, o Brasil será do Senhor Jesus. Amém? Eu queria que todo mundo se colocasse de pé. Em nome de Jesus. E eu quero que você declare comigo. Levanta a sua mão. Nós vamos declarar que o Brasil será do Senhor Jesus. Você concorda comigo? Amém? E a galerinha, amém? Então eu quero que você grite bem alto, amém? Nós vamos gritar bem alto. O Brasil será não. O Brasil é do Senhor Jesus. Amém? Então vamos falar bem alto. Eu vou contar até 3 e vocês vão gritar comigo. Amém? 1,
2, 3. Epa, eu falei aqui, gente, vamos fazer de novo, tá? O ensaio ficou bom, vamos lá. O Brasil é do Senhor Jesus, amém? Vamos lá. O Brasil é do Senhor Jesus. Gente, eu quero bem alto, de verdade. Vamos de novo? 1, 2, 3. Amém. Mas nós vamos fazer mais uma vez. Bem alto, mais uma vez. 1, 2, 3. O Brasil é do Senhor Jesus. Amém. O Brasil é do Senhor Jesus. A nossa terra é do Senhor Jesus. Amém? Mas eu quero que você feche os seus olhos agora. E eu quero falar para você que andou fugindo da presença de Deus, que em algum momento da sua vida você olhou para essas lições aqui que nós falamos. Você que muitas vezes, sabe, desanimou, sabe, achou que, poxa vida, eu não sou irrelevante para Deus. Ah, Deus não precisa de mim. Ah, Deus usa aquele, usa aquela. Não, o Senhor conta com você. Eu quero que, em nome de Jesus, eu quero fazer um apelo para que você venha na frente. Você que em algum momento se sentiu irrelevante, eu quero que você venha para frente. Algum momento você fugiu da presença de Deus. Se em algum momento você desobedeceu a Deus, Deus mandou você fazer uma coisa e você não fez. E Deus falou para você, ó, não faça, e você fez. Hoje é a oportunidade, vem aqui para frente. Você que estava andando, ainda tem umas amizades perto de você, sabe? Que você sabe no seu coração, que são pessoas erradas, sabe? Jonas dentro do barco, atrapalhando aqueles marinheiros. Você que não está sabendo escolher a amizade. Você que muitas vezes tem amigos que você vê que está te puxando para longe de Jesus. Eu quero que você venha para frente. E às vezes você não sabe falar não. O amigo te convida para fazer coisas que você sabe que não agrada a Deus. Mas você não sabe falar não. Então eu quero que você venha aqui para frente também. Eu quero que você falasse, Sibeli, mas, sabe, eu não sei se Deus parece que não ouve a minha oração. Você vai ver que Ele vai te ouvir hoje, Ele ouve. Mas se você tem tido esse sentimento de que Deus não está me ouvindo, vem para frente também. Nós vamos orar por você. E o meu último convite é, se você que ainda não aceitou Jesus, você ainda não sentiu, Sibeli, eu não sei o que é isso. Eu não levantei a minha mão e não fiz nenhuma oração aceitando Jesus como meu único e suficiente Salvador. Vem para frente. Se você quer aceitar esse Jesus, esse Deus que tocou na vida de Jonas, que guardou a vida dele, apesar de tudo que ele fez de errado. Vem para frente. E também, mais um convite. Se você tem o seu ID no coração, se você quer cumprir o seu, Senhor, eu vou me dispor. Eu quero me dispor. Senhor, eu quero que o Senhor me use. Senhor, eu quero fazer a diferença onde eu for. Eu quero fazer a diferença na profissão que o Senhor me colocar. Eu quero fazer a diferença na minha família. Eu quero fazer a diferença nessa terra. Eu quero, Senhor amado, eu quero me dispor. Eu quero fazer parte desse exército. Senhor, eu quero cumprir o teu chamado. A minha vida não vai passar à toa, não. Nessa terra eu vou ser relevante para os céus. Eu vou ser relevante para o Senhor Jesus. Eu quero que você venha para frente também, em nome de Jesus. E nós vamos orar por você. E o Senhor vai falar no seu coração. Amém? Feche seus olhos. Deus, quando a Sibeli estava falando, eu via o amor de Deus por aqueles de Nínive e quanta maldade havia no coração deles.
Mas mesmo com tanta maldade, Deus, por amor, Ele escolheu perdoar. Ele escolheu estender a mão de amor e decretar sobre aqueles de Nínive o perdão. E foi naquele dia, e foi daquele momento, e foi daquela forma, que nessa tarde você entenda a voz de Deus no teu coração. É o particular de Deus. E que se de alguma coisa você sente Deus falando com você, não perca a oportunidade. Se você tem alguma dificuldade na família, se tem algum problema com os pais, com a amizade, alguma dificuldade, eu só sei de uma coisa: hoje Deus tem um plano e tem um propósito de ter trazido você aqui. Obedeça a voz de Deus que está no teu coração. Amém? Eu vou orar e vou declarar sobre a vida de cada um de vocês aquilo que Deus tem estabelecido neste dia para cada um de vocês. Amém? Quem está aqui na frente, eu gostaria que se ajoelhasse. Pode se ajoelhar? Todos? O Luiz vai estar passando orando também, o Kleber vai estar orando por cada um de vocês e concordando. Soberano Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor, através da tua misericórdia que se renova a cada dia, Senhor, e a tua palavra diz que isso é a razão de nós não sermos consumidos, ó Pai. Pai, o nosso coração se enche de arrependimento, ó Pai. O nosso coração, ó Deus, entrega diante do teu altar tudo aquilo de mal que nós fizemos, tudo aquilo de ruim, ó Pai. Entregamos diante da tua presença o nosso arrependimento, ó Pai. Senhor, transforma as nossas vidas, ó Pai. Que hoje, ó Deus, os nossos ouvidos estejam abertos, ó Deus, à presença do teu Santo Espírito neste lugar, Pai. E que haja transformação em nossas vidas, na vida de cada adolescente, ó Deus, a tua palavra entre, como, ó Deus, ali em Nínive, ó Deus, entrou fazendo toda a diferença, tirando todo o mal, curando toda a ferida, transformando toda a vida, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor, ó Deus, opera milagres, ó Pai, nos dias de hoje, Senhor. Nós sabemos, ó Deus da glória, que às vezes temos problemas no nosso lar, ó Deus, temos problemas com os nossos pais, Deus, às vezes tem dificuldades dentro da nossa casa, Pai, e às vezes, Deus, a gente não entende, ó Pai, Deus, Pai, podemos não entender muitas coisas, ó Deus, mas nós sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes, ó Pai, que esta palavra, Senhor, invada as nossas vidas, Senhor, transforme as nossas vidas, a vida de cada adolescente, de cada jovem, ó Pai. Nós declaramos nesta tarde, ó Deus, a tua unção, quebramos todo jugo, toda maldição, ó Deus da glória, e declaramos liberdade, libertação, ó Deus. E Pai, como a Cibele disse aqui, ó Deus, que, ó Deus da glória, se levante, ó Deus, cada adolescente aqui, Pai, obedecendo o teu ID, sejam luz, sejam sal da terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e que cada um desses adolescentes, ó Deus, sejam reconhecidos por serem peças do Senhor, ó Deus, pessoas do Senhor, ó Pai, sejam, ó Deus da glória, no teu plano e no teu propósito, ó Deus, importantes, ó Deus, enche-nos, ó Deus da glória da tua presença, de maneira, Senhor, que possamos viver, ó Deus, em santidade, ó Pai, a cada dia, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém.